Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Vocês estão na plataforma da solução de webconferência. Mas antes de decolar em mais uma transmissão online, vamos ver algumas dicas importantes para que sua reunião seja muito produtiva e agradável. Está diante do computador? Então aproveite para ajustar a câmera com o melhor enquadramento possível. O ideal é você não colocar a câmera contra a luz, uma janela com sol ou uma lâmpada forte. Isso faz com que sua imagem fique escura. Durante a webconferência, sua participação é importante. Para interagir, você pode mandar mensagens pelo bate-papo, o famoso chat. Se tiver câmera e microfone, você também pode pedir a palavra. É só clicar nesse desenho aqui de braço levantado. Em seguida, o palestrante aceita ou não seu pedido de palavra. Oba, é minha vez de falar. Vai vendo aí como eu faço. Na sua vez será assim também. Eu clico no microfone que apareceu na tela após o pedido ter sido aceito. Em seguida, clico no ícone de câmera. Pessoal, agora a minha imagem que aparece na tela deve ser compartilhada com todo o grupo. Aí é só falar com os participantes. Todos vão ver e ouvir você. Deu alguma coisa errada? Calma, não entre em pânico. Temos uma equipe especializada acompanhando toda a webconferência. Escreva no bate-papo particular para o suporte técnico. E antes de desembarcar da webconferência, não deixe de responder nossa enquete. Sua opinião é muito importante para nós. Para responder, basta clicar uma vez em cada pergunta. Já respondeu? Então, é só se despedir dos colegas e encerrar sua participação. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Até logo! Olá, caros professores e coordenadores, é um prazer conversar com vocês nesta nossa primeira web de hoje da Diretoria de Ensino. E como tema escolhido por mim, pela Ana Paula, responsáveis pelos anos iniciais, é a sondagem, né? Algo importante que deve ser visto não como um documento burocrático, mas como um indicador das nossas ações. Por que escolher esse tema? Nós sabemos que várias escolas estão com professores novos, coordenadores novos, então é sempre muito importante revisitá-lo, esse tema, pois é um dos temas principais da nossa formação, mesmo porque a sondagem acontece durante o ano todo e ela sempre traz dúvidas, mesmo aqueles que já estão acostumados, que já estão há algum tempo conosco, sempre é imprescindível discutir e voltar a este tema. Então, começando, vamos pensar o que é e para que serve a sondagem. Como eu disse no início, ela não deve ser vista como um documento burocrático, simplesmente para ser enviado ao coordenador ou para ser digitado no sistema, né? Mas a sondagem é a verificação dos saberes dos alunos. Então, todos os professores, logo agora no início do ano, né, foi solicitado que vocês realizassem uma sondagem de hipótese de escrita, uma sondagem de produção e a sondagem de matemática. Por que isso? Porque a sondagem serve como um instrumento para o planejamento e direcionamento dos nossos trabalhos durante o ano. E ela acontece sempre que for necessário, não somente nas datas em que a diretoria propõe, certo? O que o professor precisa saber antes de realizar uma sondagem? Quais são os critérios para fazer uma sondagem? A sondagem ela não é feita de qualquer forma, nem com qualquer palavra. Primeira coisa, as palavras da sondagem necessitam ser do mesmo campo semântico. O que é isso? Elas são palavras que pertencem ao mesmo grupo
de significados. Então, por exemplo, brincadeiras, comidas, frutas, animais, né? Então, essas palavras são do mesmo campo semântico, certo? São palavras onde eu vou ditar, por exemplo, dinossauro, camelo, gato, rã, né? Então, elas têm o mesmo significado. Segundo critério, as palavras escolhidas para a sondagem, elas devem obedecer uma sequência. Primeiramente, uma polissílaba, depois uma trissílaba, a dissílaba e a monossílaba. Por que esta sequência? Há um motivo. Se eu tenho um aluno que ele ainda está numa hipótese primitiva, numa hipótese pré-silábica, ou mesmo ainda antes da pré-silábica, né? Escreve com garatujas. Se eu ditar, por exemplo, rã como uma primeira palavra, ele com certeza se negará a escrever, porque ele não acredita que para escrever uma palavra eu posso usar 2 letras só. Ele acredita que é necessário de 4 a 5 letras ou símbolos para que uma palavra esteja escrita. Então, se você, professor, começar a ditar essa sondagem com uma dissílaba ou monossílaba, nós já teremos problemas, não é? Então, não é novidade para ninguém, acredito, que é necessário obedecer essa sequência para que essa sondagem tenha sucesso, ok? Continuando. As palavras ditadas da sondagem, elas devem ser inéditas. O que significa isso? Devem ser palavras que os alunos não conheçam, que não as tenham de memória. Preferencialmente, as palavras não devem estar colocadas na sala de aula, né? Sabemos que os professores realizam listas de nomes, de animais, de brincadeiras, mas no momento da sondagem, as palavras ditadas não devem estar expostas na sala de aula. Justamente porque eu preciso saber o que o meu aluno pensa sobre a escrita daquela palavra. Então, tem que ser uma palavra inédita, certo? Na escolha das palavras, outro cuidado que nós temos que ter é as letras que se repetem. Exemplo, se eu vou fazer uma lista de frutas, banana, por exemplo, não é uma boa palavra para ser ditada. Por quê? Porque para algumas crianças não existem palavras escritas com letras repetidas. Como no caso, no aluno silábico com valor, nas vogais, ele vai escrever A. E dessa maneira, para ele, nada pode ser lido nem escrito. Certo? Fazendo um parêntese aí, isso nós estamos falando na questão de sondagem, quando a gente faz a entrevista com o aluno, né? Quando a gente trabalha com o ditado escrito na lousa, né? O ditado coletivo, a escrita coletiva, neste caso, sim, eu posso utilizar palavras que tenham letras repetidas. Por quê? Porque aí eu vou, o ditado ao professor lá na lousa, né? Eu vou sempre trabalhar com 2 ou 3 alunos e eles vão refletindo e pensando em quais letras e quantas letras eu vou precisar para escrever essa palavra banana, por exemplo. E aí é uma boa palavra, né, nessa atividade de escrita, porque eles vão estar justificando. Mas na sondagem, isto é, na entrevista, palavras onde se repetem letras não são palavras boas para serem ditadas, ok? Segundo item, né? Mais alguma dica. Ditar, depois que eu dito as palavras polissílabas, trissílabas,
de sílabas, monossílabas, eu vou ditar uma frase, onde nesta frase deve conter uma das palavras da lista. Por quê? Eu vou fazer a verificação de como essa criança registrou. Se esta palavra da frase permanece a mesma escrita lá da lista, se houve segmentação, se ela precisou de outros elementos para escrever a frase, certo? Também, ao ditar as palavras, nós não podemos expandir. O que significa isso? Ditar pausadamente. Então, se eu for ditar cavalo, eu devo dizer cavalo e não expandir, de falar cavalo, certo? Essas dicas são importantes para que nós tenhamos uma sondagem realmente fiel. Outro fator importante é que é necessário que a sondagem seja realizada numa folha inteira, sem pauta. Às vezes o professor, porque quer economizar, usa um pedacinho de papel, né? E isso fica muito ruim, é ruim até para o aluno, principalmente aqueles alunos que ainda estão numa sondagem primitiva, que eles necessitam de espaço, né? Os alunos na hipótese pré-silábica, eles precisam de um espaço maior, porque às vezes eles usam uma quantidade de letras enormes para escrever uma palavra. E se você der um pedaço de papel pequeno, ele também terá dificuldade. Outro item é que essa sondagem seja realizada em letra de forma maiúscula. Mesmo aquele aluno, às vezes o aluno quer imitar a letra cursiva, né, a letra do adulto. Então, é deixar claro para ele, olha, agora nós vamos fazer a sondagem, eu vou ditar uma lista de palavras e todas as palavras você vai escrever uma embaixo da outra com letra bastão, certo? É importantíssimo, necessário, que quando o professor estiver realizando a sondagem, ele anote a leitura do aluno. Esta leitura da palavra escrita tem que ser realizada imediatamente. Não se deve ditar a lista de palavras e depois pedir para o aluno ler. Por quê? Os alunos com hipótese de escrita primitiva, quando você voltar à primeira palavra, com certeza ele já esqueceu o que você ditou. Então, eu dito a primeira palavra e peço para que o nosso aluninho leia apontando com o lápis, apontando com o dedinho. Vamos evitar aquela curvinha, né, que às vezes o aluno faz. Peça para que esse aluno aponte com o dedo, aponte com o lápis, né, ou mesmo você vai apontando. É importante que o professor registre ao lado de como ele fez a leitura. De repente, ele escreveu a palavra e chega um momento que ele diz assim, e sobra a letra. E às vezes o aluno diz assim, e você pergunta, sobrou a letra, o que eu faço? Ele vai dizer, pode apagar. Isso é importante, é um registro importante. Por que a gente precisa verificar a leitura do aluno? Logo em seguida ao ditado da palavra. Porque muitas vezes é na leitura que nós conseguimos observar e analisar a hipótese de escrita em que o aluno está. Né? Nem sempre, se você digitar as palavras e não fizer a leitura, fica difícil identificar a hipótese em que o aluno se encontra. Todas as sondagens, elas devem estar datadas. Então, vocês tiveram agora, como uma sondagem diagnóstica, um período que vocês fizeram, né, até dia 15, sexta-feira. Então, é importante que a sondagem que vocês realizaram seja colocada a data. Por quê? Porque quando formos fazer a próxima sondagem, nós possamos observar a evolução que este aluno teve. É preciso também que vocês, professores, entendam que a sondagem, nas séries iniciais, é uma situação de entrevista.
Portanto, ela deve ser individual. Ela não deve acontecer coletivamente. Ah, Carminha, mas o que eu faço com o restante dos alunos? Para os demais alunos, enquanto eu estou fazendo a entrevista, a sondagem com o João lá, os demais alunos eu dou uma outra atividade, um cantinho do gibi, alguma atividade de matemática, enfim. Eu os coloco para fazer algo diferente e vou chamando aluno por aluno individualmente para fazer essa entrevista, certo? Então, nós não fazemos sondagem de forma coletiva. A sondagem, ela deve ser individual, tá? Então, são alguns pontos importantes. A sondagem tem que ser datada, a sondagem tem que ser individual, a leitura das palavras tem que ser tomada imediatamente após eu ditar cada palavra, né? E a frase contendo uma das palavras da lista para que eu possa verificar a permanência da escrita dessa palavra, se ele mudou a forma de escrever a palavra na frase, como ele havia escrito anteriormente. A sondagem nós sabemos que nós realizamos durante o ano todo, né? A sondagem que vocês colocam lá no sistema, ela acontece bimestralmente, porém, não é só no período em que a diretoria manda o cronograma para realizar a sondagem que vocês podem fazer. A sondagem, se possível, semanalmente, a gente sempre, principalmente aqueles alunos com maior dificuldade, a gente chama-os para verificar se eles estão avançando ou não. Tá? Por que nós fazemos sondagens? Qual é o objetivo da sondagem como diagnóstico? É para saber o que os alunos sabem sobre a escrita, o que eles pensam sobre a escrita, como que eles representam a escrita, quais letras, quantas letras eles utilizam para escrever uma palavra. É para saber em que hipótese o meu aluno está. Se ele é pré-silábico, se ele está na hipótese silábico sem valor ou com valor, se ele é um silábico alfabético ou um alfabético, enfim. O objetivo da sondagem é saber como a criança pensa aquilo que ela escreve, ok? Feita a sondagem, o que eu faço? Eu preciso analisar, né? Eu preciso tabular os dados, saber quantos alunos estão em cada hipótese na minha sala. E através dessa tabulação, dessa análise, é que eu planejo ações e atividades, sempre considerando os agrupamentos produtivos, atividades específicas, as intervenções necessárias e adequadas. Então, como eu disse lá no início da nossa web, a sondagem não deve ser considerada um documento burocrático. É através da sondagem inicial, principalmente para os nossos primeiros, segundos e terceiros anos, que eu penso as ações e as atividades que eu preciso realizar para que o nosso aluno avance, certo? Através da sondagem é que eu vou pensar nos agrupamentos produtivos, que sabemos muito bem que muitas vezes o aluno aprende mais na interação com o seu colega do que com o professor, né? Esses agrupamentos são tão importantes quanto esse diagnóstico que nós fazemos, né? Como que eu faço um agrupamento produtivo? É de qualquer jeito? Eu vou agrupar um aluno, eu vou agrupar o João e a Maria porque eles são amigos, eu acho que vai dar certo. Só que o João é pré-silábico e a Maria é alfabética. Esse agrupamento não é bom, vocês sabem disso. Isso quando eu estou realizando uma atividade de reflexão sobre escrita, né?
Por que que não é bom? Porque a Maria é alfabética, o João é pré-silábico. A Maria não terá paciência de esperar o João fazer essa atividade. Ela com certeza fará por ele. Mas quando eu estou realizando uma atividade de produção de texto, aí é um bom agrupamento. Por quê? A Maria registra e o João dita o texto. Lembrando que todo aluno, mesmo não alfabético, ele também é um produtor de texto se repertoriado, né? Então, quando eu faço a sondagem, a partir do momento que eu fiz essa sondagem, que vocês realizaram essa primeira sondagem, vocês já vão pensando nas atividades que vocês vão oferecer para esses alunos, eu tenho que pensar nos agrupamentos. Quem é que eu ponho com quem? Tá? Então, eu posso pôr um pré-silábico com um silábico sem valor. Eu posso colocar um silábico sem valor com um silábico com valor. Posso agrupar um silábico com valor nas consoantes e um com valor nas vogais. Um silábico com valor com um silábico alfabético. Um silábico alfabético com um alfabético. Então, é a sondagem que nos dá subsídios para pensar nas atividades que eu vou oferecer para o meu aluno, nos agrupamentos produtivos e as intervenções necessárias para este aluno avançar. Para saber mais sobre a sondagem, é necessário que vocês, lá no livro do segundo ano, nós temos aqui na página 41 do livrinho do segundo ano, tá? Este livro aqui. E na página 41 fala muita coisa sobre conhecer as hipóteses de escrita dos alunos, né? A sondagem da escrita, para que serve, como que eu sei quando o aluno está pré-silábico ou numa hipótese mais avançada, né? Avaliação que eu faço dele, por que eu preciso fazer sondagem. Tudo isso que eu disse agora são pontos importantes que o professor tem que saber, né? Que eu acredito que a grande maioria já sabe, talvez vocês digam ali, estão dizendo aí, nossa, já estamos cansados de falar sobre sondagem. Só que sondagem, mesmo para as pessoas que já estão acostumadas, que realizam constantemente a sondagem, muitas vezes ela nos causa dúvida. Então, é importante que quando eu faço a sondagem e eu não tenho certeza da hipótese de escrita em que o meu aluno está, que eu repita essa sondagem com outras palavras, ou que eu converse com o meu colega para que ele analise, com o professor coordenador, ou mesmo que o professor coordenador mande para nós, PCNPs, para que a gente possa também analisar, né, discutir sobre a hipótese desse aluno, tá? A sondagem ela deve ser fidedigna. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho que colocar na sondagem, classificar a hipótese do meu aluno realmente o que ela é. Eu não posso nem colocar para baixo e nem colocar para cima. Eu preciso colocar o que ela é. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes, ao final do ano, né, isso a gente já conversou com os coordenadores, alguns alunos terminam o segundo aninho, principalmente em relação ao segundo ano e terceiro ano. Eles terminam o segundo ano lá na quinta sondagem, a gente olha lá no mapa de sondagem, os alunos estão alfabéticos. Aí inicia o ano seguinte, terceiro ano, e tem aluno alfabético no segundo ano, ele terminou o segundo ano alfabético e iniciou o terceiro ano silábico com valor. Primeira coisa, aluno não regride em sua hipótese, certo? Então, aí a gente tem que observar. Será que aconteceu?
Foi a sondagem do ano anterior que não estava correta, ou esta sondagem deste ano que talvez o professor não tenha tanto conhecimento e quis colocar para baixo, enfim. Quero que vocês entendam isso não como uma crítica, tá? Mas é uma crítica construtiva, para que nós façamos o que é correto, certo? Lembrando que nenhum aluno regride na sua hipótese. Ele pode permanecer, mas regredir não. E quando ele permanece, tenham certeza que as atividades que são oferecidas para esse aluno não estão de acordo com a sua hipótese. Eu estou falando de alunos considerados alunos normais, tá? Mas também nós sabemos que os alunos de inclusão, os alunos DI ou com outra necessidade especial, ele avança nas hipóteses de escrita. Eles são capazes também de avançar. Tudo depende do trabalho do professor. O professor é a peça fundamental dentro da sala de aula. Então, a gente precisa, é trabalhoso, nós sabemos disso. Não é fácil a gente trabalhar com uma sala, às vezes, com 30 alunos no segundo aninho, né? E que a grande maioria não está alfabética. E que eu preciso pensar em várias atividades para trabalhar com esses alunos para que eles avancem. Nós encaminhamos para as escolas um banco de atividades que muitos já conhecem, que todo ano a gente encaminha, para que vocês possam trabalhar nesses primeiros dias com esses alunos, até que chegue o material do segundo ano, certo? Então, nós gostaríamos que vocês realmente realizassem essa atividade, tá? Com relação à produção de texto, que não é um tema, mas fazendo um parêntese aqui. Nós podemos começar a produção de texto já. Ah, Carminha, mas meus alunos, eu estou com uma classe que ninguém é alfabética. Mas se repertoriá-los, eles são capazes de produzir. Quem será o escriba? Você, professor. Tá? Então, é só para lembrá-los. Todo ano nós falamos isso, mas para lembrá-los, ok? Antes de passar para matemática, que a Ana que estará conversando com vocês, eu insisto mais uma vez que vocês façam a leitura e o estudo da página 41 do guia do segundo ano, tá? E também do ditado da escrita coletiva, que é aquele trabalho que vocês já podem iniciar com as crianças, levando-os à lousa, sempre em duplas, para que eles possam começar já a refletir sobre a própria escrita. Tá? Muito obrigado. Nós teremos um intervalinho de 2 minutinhos e, em seguida, a Ana falará com vocês sobre a sondagem de matemática, que é tão importante quanto a sondagem de língua portuguesa. Obrigada e até mais.
Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Paula, eu sou professora dos anos iniciais e agora eu estou aqui trabalhando com a Carminha no núcleo pedagógico, né? E dando continuidade ao assunto sobre sondagem, a gente vai falar um pouquinho sobre a matemática, né? Que, como a Carminha disse, ele é tão importante quanto a língua, porque a gente precisa, através dessa sondagem, saber o que os nossos alunos estão sabendo, né? Então, foi mandado para vocês também, junto com o documento orientador da sondagem de língua, foi mandado uma sugestão de trabalho de sondagem de matemática, com ditado de números, com problemas, situações problemas, né? Tudo como sugestão, mas é para a gente ter base no que os nossos alunos, né, como eles estão chegando, especialmente os primeiros e segundos anos para quem está recebendo, e os outros professores que estão pegando os alunos de outra série, né? Eu quero iniciar dando uma contextualizada na adaptação para a BNCC e para o Currículo Paulista, porque agora a linguagem da matemática vai mudar um pouquinho. Antes a gente falava sobre blocos de conteúdos, né? E hoje em dia, hoje na BNCC e no novo currículo, ele aparece como unidades temáticas. Então, quando eu falar sobre unidade temática, é a mesma coisa que antes a gente falava lá no EMAI, que bloco de conteúdo. O EMAI, ainda esse ano, vai trazer esses termos. Mas o livro didático que nós adotamos, que todos adotaram o nosso livro de matemática do professor Ivan, ele já vem com essa nomenclatura corrigida. Então, a gente já vai se acostumando com isso, tá? Então, quando eu estiver falando sobre ditado de números, resolução de problemas do campo aditivo, do campo multiplicativo e cálculos, a gente está falando lá sobre números. Então, a unidade temática é números. Espaço e forma agora recebe o nome de geometria. Grandezas e medidas manteve o nome, é grandezas e medidas mesmo. E tratamento da informação entrou como probabilidade estatística, tá? Nós também tivemos a inclusão de álgebra, o pensamento algébrico, mas na nossa sondagem nós não fizemos nenhuma sondagem, nenhuma sugestão quanto a isso, porque é só o pensamento algébrico, então a gente não entrou nesse campo, né? A gente mandou como sugestão os ditados de números. Então, lá a gente orientou, dite um grupo de números por dia, analise as escritas numéricas, acompanhe individualmente, né? Então, claro que você vai ditar, esse ditado pode ser coletivo, mas o aluno está fazendo individualmente. E a sua análise também precisa ser individual, porque assim como na hipótese de escrita, os alunos têm as suas hipóteses sobre como se escreve a palavra, na matemática também. Então, às vezes ele ele está na hipótese, ele escreve o número e às vezes ele acha que quanto maior a quantidade de algarismos, maior é o número. Todos nós, assim, que já estamos estudando o EMAI há um tempo, temos isso com mais familiaridade. Então, vocês que estão chegando agora precisam estudar sobre isso porque é importante, né? O primeiro é quem manda, então, se nós temos um número com o mesmo número de algarismos, mas o primeiro número ele é o maior, ele vai achar que aquele número é maior, às vezes não é, né? A escrita baseada na fala, então às vezes ele fala 103, ele põe o 100 e o 3, ele faz aditivamente, né? Então ele escreve dessa maneira. Então a análise que vocês vão fazer em cima desse ditado de números também precisa ser criteriosa, assim como do sistema de escrita, né? Também temos que pensar como fazer a escolha desses números a serem ditados. Porque, por exemplo, lá a gente tem que escolher a polissílaba, depois a trissílaba, a dissílaba. Aqui também a gente tem um critério, a gente não dita números aleatórios para saber se o aluno sabe escrever qualquer número, né? A gente tem um padrão de escrever números cheios, números inteiros, então 100, 200, 300, 1000, né, dependendo do ano que o aluno estiver.
números transparentes, que a gente chama de transparente. Por que é transparente? Porque fica fácil de perceber que número que é. Por exemplo, 82. Eu vejo o 80 mais 2, né? Eu consigo enxergar isso, né? Aqueles números opacos, que é o número que está escondidinho ali, né? Se eu não souber o sistema decimal, eu não vou saber que número é. Por exemplo, 11, 13. Eu não sei, eu não consigo aditivamente pensar que o 11 é o 10 mais 1, o 13 é o 10 mais 3, né? Números com inversões, por exemplo, 34 e 43, né? Para ele saber se a posição do número muda o valor, né? E números com algarismos repetidos, por exemplo, 33, 22, 222, porque a ordem, o local onde está o número, se na ordem que o número está, ele muda de valor. Então, tudo isso você vai fazer no ditado e depois, na análise, você vai conseguir observar em que hipótese de números, né, que o seu aluno está, né? E números frequentes também é importante. Por exemplo, 2018 foi o ano passado. Então, ditado 2019, 2017, a gente conseguia associar com os números que eles já fazem todo dia no cabeçalho, que ouvem na rádio, na internet, né? Vem esse número como um número frequente. Depois, a gente vai para a resolução de problemas. Vocês vão propor um problema, 2 ou 3 problemas por dia, né? Por que fazer isso? Porque o pensamento, às vezes a criança muda de um dia para o outro, né? Não que ela mude o que ela aprendeu, mas você consegue avaliar de uma maneira mais contínua. Às vezes você não está legal num dia, você vai ser avaliado no outro dia, você está, né, com uma perceptividade melhor. Então, vamos lá, preparar com antecedência para cada aluno a folha com o enunciado. Se são os alunos de 4º e 5º ano, já pode passar na lousa, né, dependendo da disponibilidade da escola. Mas a gente tem que deixar tudo isso preparado com antecedência, tá? Apresentar aos alunos, explicando que é importante que eles resolvam do jeito que eles souberem, as estratégias que eles tenham. Especialmente quando for situação, problema em que envolva algum algoritmo, se o aluno achar que se ele não souber fazer a conta, ele não vai conseguir resolver, se você não deixar claro que a estratégia dele pode ser usada, ele não vai fazer, e aí você não vai conseguir saber como o seu aluno pensa aquilo. Às vezes ele resolve de uma outra maneira, que não seja por uma conta, né? Lê o problema em voz alta, pausadamente, sem entonações, da mesma forma como a gente não escande as palavras na hora que vai fazer o ditado, a gente não escande os números, a gente não fala a mais, nem a menos, porque isso tudo, se a criança ainda não tem construído conhecimento, isso só vem confundir. Então, às vezes, a gente acha que a gente está auxiliando o aluno e a gente não está. E tomando o que a Carminha falou, nós temos que ter a sondagem como uma bússola ali para o nosso caminho ser tomado. Não dá para a gente disfarçar, não dá para a gente mascarar as coisas, né? E a solução tem que ser individual, né? Grandezas e medidas. Também preparar com antecedência, apresentar aos alunos a atividade, ler a questão em voz alta, né, pausadamente. Também apresentar um pouco por dia, como vocês devem ter feito, né, pela sugestão que a gente mandou. No tratamento da informação, a mesma coisa. Então, as orientações são muito parecidas. Preparar com antecedência, apresentar aos alunos, tornar aquele momento um momento em que ele perceba que é importante, que tudo que ele sabe pode ser colocado ali, porque aí você vai partir o seu trabalho, né? Agora, aqui que é o importante, as orientações comuns a todos os blocos de conteúdo, que agora chama unidade temática, né? Apresentar aos alunos as atividades, explicando que as estratégias que eles têm, que eles sabem, eles podem ser usados, que não necessariamente tem que ser usado um algoritmo. Ler a questão em voz alta, sem entonação, sem escandir 82 mais 31, né? Porque aí ele sabe montar, já monta mais ou menos a pontinha. Cada aluno deve resolver sozinho os seus problemas,
nessa folha entregue, né? Ter o registro, esse registro também deve ter o nome do aluno, a data para ser feita essa comparação, né? E ser reaplicado a cada 3 meses é a sugestão, mas como a Carminha disse, às vezes eu estou percebendo que meu aluno tem dificuldade nos problemas ou nas operações do campo aditivo. Então, eu vou fazer uma sondagem com ele rapidamente nesse campo. Eu não preciso fazer nada muito elaborado. Eu pego uma folha, monto uma conta para ele para ver se esse pensamento dele já evoluiu daquela sondagem que eu fiz. A sondagem tem que ser um caminho, tem que ser um norte para a gente, para poder o nosso trabalho ter, assim, é como quando a gente vai ao médico, a gente faz um exame diagnóstico. E essas sondagens são diagnósticas para nós, não é para o aluno. Você não vai mensurar nota, você não vai mensurar valor aquilo, você vai ver como está sendo o seu trabalho. Será que a atividade que eu estou fazendo com o meu aluno, que eu estou proporcionando para ele, está sendo adequada, está sendo suficiente? Será que eu não posso fazer mais, né? E é isso, assim, na matemática a gente tem que pensar também, quando o Vernon fala sobre o sistema aditivo, tem todos aqueles campos de transformação, combinação. Quando for propor essa sondagem nos outros bimestres, pensar sobre esses problemas, né? Um em cada campo, para depois a gente não direcionar o trabalho só, por exemplo, só para adição no campo da transformação, ou só para, por exemplo, no campo multiplicativo da proporcionalidade, né? Então, a gente tem que direcionar. Isso o professor coordenador vai poder ajudar vocês de uma maneira mais objetiva, né? Mais orientar mesmo na hora de fazer a sondagem, mas a gente tem que pensar nesses pontos para isso ser avaliado também, tá? Então, a gente finaliza aqui com uma frase: não avalio as crianças em função dos saberes, são os saberes que devem ser avaliados em função das crianças. Um educador não está a serviço dos seus saberes, está a serviço dos seus alunos. E eu completo com uma frase que eu li do Pedro Bandeira, esse final de semana no Facebook, né? Quem me conhece sabe que eu adoro o Facebook, e estava lá: quem mais precisa do seu aluno é o mau aluno, é o aluno que tem dificuldade. Então, é nele que a gente precisa se debruçar, tá? E, para terminar, eu queria pedir para todos responderem a enquete, né? Que tem uma enquete agora no final da web, para vocês não esquecerem de responder, por favor. A gente agradece, tá? Se tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente pelo chat ou pelo WhatsApp, que todas os PCs têm o nosso WhatsApp, e-mail, e a gente agradece e deseja uma boa noite.